Obrigada. Iniciando a sessão de julgamento, dia 8 de abril, quinta-feira, período da manhã. Doutor Raide, item 83. Raide? Estou abrindo, rapidinho. Sem áudio. Já posso. O número é o... Deixa eu abrir aqui. Item 83, Áurea Saeco, final 2015, 03. 2015, 03, já vai. Aqui vamos começar uma série de processos, todos eles tratam daquela multa por atraso na entrega GFII, tá? Como, desde o início das sessões virtuais, esse é um caso, esses casos estão vindo frequentemente para discussão na turma, e não há, na maioria deles, maiores problemas ou alegações diferentes que demandam maior tempo, passarei diretamente para o voto e de maneira sintética, porque as alegações são padrões. Primeiro, eu faço aqui um breve comentário sobre a legislação de regência, de que o fato que o auto de infração indique o fato gerador de comissão previdenciária, na competência que houve o lançamento da multa, aí fala da exigência da penalidade e depende da capacidade financeira ou de existência de danos causados à fazenda pública. No caso concreto aqui, ele questiona uma eventual alteração do critério jurídico, o qual aqui afasto, tá? Que não houve essa alteração do critério jurídico, pois essa multa estava prevista desde 2008. Também questiona a falta de intimação prévia. Faço um pequeno introdução e cito a súmula CAF número 46, bem como também questiona a denúncia espontânea. Eu também cito a súmula CAF número 49. E a questão da ilegalidade e ofensa aos princípios, eu cito a súmula CAF número 2. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito negar de provimento. Acompanhe o relator. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade de votos, negar provimento do recurso voluntário. Isso é o item 83 e se repete até o 92. O 93. 93 é o final 2018-30, Belcar Motos. Da mesma forma, como disse na introdução do processo, todos esses vão tratar da mesma multa. Aqui, as alegações são as mesmas, a falta de intimação prévia, denúncia espontânea, apenas acrescentando um eventual projeto de lei, que eu digo que é importante consignar que eventual projeto de lei, ainda não sancionado, não convertido em lei positivada, não se aplica ao caso concreto por não integrar o sistema normativo do direito pátrio. Portanto, esse processo acompanha o resultado do outro para negar provimento ao recurso. Acompanhe. Acompanhe. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Repete 9495. 96.
Item 96. Também no Buru, para não se perder. No 2016-88, é o Benzabaf Campus e Campus Benzabaf, Sociedade de Advogados. Mesma matéria, tá? Aqui ele questiona uma eventual preliminar de decadência, a qual eu afasto nos moldes do artigo 173 do CNTN, inciso 1º, citando a súmula 148 do CAF. Trago aqui as datas para os senhores. E em relação ao mérito, as alegações são as mesmas, falta de intimação prévia, denúncia espontânea. Ele pugna aqui pela eventual redução da multa por ser empresa de pequeno porte. Eu também afasto. Vou ler para os senhores, só para ficar ciente, né? Quanto ao requerimento do contribuinte de redução da multa com base no 38b da Lei Complementar 123 de 2006, incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar 144 de 2015, tendo em vista ser empresa de pequeno porte optando pelo Simples Nacional, tem-se que não merece proverar tal requerimento. Isto porque, embora o citado artigo de lei determine a redução da multa no percentual de 50% relativa à falta de prestação ou incorreção no cumprimento de obrigações acessórias, quando um valor fixo ou mínimo para microempresas ou empresas de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional. O seu parágrafo único, inciso 2, estabelece que tal redução não se aplica na ausência de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. Portanto, melhor sorte não resta ao contribuinte. Continua com questão de inconstitucionalidade, princípios, já falei aos senhores a súmula 2 do CAF, portanto, nesse caso, conhecer do recurso, afastar a preliminar e no mérito negar de provimento. Acompanho, relator. Acompanho. Acompanho. A gente só tem colocado rejeitar a prejudicial de decadência. Só para manter o mesmo alinhamento, tá? Aí eu coloquei. Afastar prejudicial. Rejeitar a preliminar. Rejeitar a prejudicial de decadência. Prejudicial, tá. Prejudicial. Quando é preliminar, é rejeitar. Quando é prejudicial, é afastar. Não é? Não sei. Normalmente tem sido feito assim. Para mim dá no mesmo. Mas tudo bem. Afastar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. E o 96 repete até o 98 e 99. Deixa eu só pôr aqui já, para deixar já acertado. O 99, final 2018, 19, CS Empreendimentos. Vamos lá. Seguindo a mesma linha, como já dito aos senhores, aqui as alegações são as mesmas, a falta de intimação prévia, alteração do critério jurídico, denúncia espontânea e ofensa aos princípios, portanto, nego o provimento ao recurso voluntário. Acompanho, relator. Acompanho. Acompanho. 99, unidade de negar provimento ao recurso se repete até 112. 113. 113, final 2019-05, César Pérez, Assessoria e Consultoria. Passando diretamente para o voto aqui, ele argue uma preliminar de nulidade, a qual eu afasto, com base basicamente no cerceamento de direito de defesa, falta de motivação. Aí aqui eu cito o artigo 142 do CTN, digo que o fato e o fundamento legal do auto de infração está motivado e descrito, tá? Portanto, afasto essa preliminar. Quanto da decadência prejudicial, da decadência também afasto, cito aqui as datas para os senhores terem conhecimento. Em relação ao mérito, apenas uma alegação diferente, que é a questão da dupla visita. Eu vou ler para os senhores. Em relação ao benefício da dupla visita, esculpido na Lei Complementar 123
de 2006, artigo 55, ele não se aplica às multas por atraso na entrega de declarações, como se depreende a leitura do próprio dispositivo, que remete à fiscalização no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. A contribuinte aduziu genericamente a nulidade do saída, da qual deve afastar de uma vez já que eu já afastei no primeiro tópico. Portanto, sem maiores problemas também nesse argumento. Por fim, eu volto no sentido de conhecer do recurso para rejeitar e afastar a preliminar e a prejudicial de decadência e a prejudicial de decadência e, no mérito, negar de provimento. Pia. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, repete até os 28. 29. 129, multistória. Final 2018, 17. Aqui só o contribuinte apenas questiona dois pontos, que é a falta de intimação prévia e a denúncia espontânea, já afastada, já lida para os senhores. Portanto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Pinheiro. Acompanho. Acompanho, relator. Acompanho. Acompanho. Unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse se deve até o 161. 162. 162, final 2019, 18, Propson Serviços Médicos. Aqui, primeiro faço uma delimitação da lide, por quê? Na impugnação, o sujeito passivo questiona apenas a ocorrência de eventual denúncia espontânea e prescrição. No recurso, apresentou inovação ao argumentar a falta de intimação prévia e existência do projeto de lei. Aí eu digo aqui nos termos da legislação processual, mais especificamente o artigo 17 do Decreto 70235, não merece conhecimento essas alegações. Em relação à prescrição, ele não renova o pedido e questiona apenas, repisa em relação à impugnação apenas a questão da denúncia espontânea, a qual eu afasto, súmula 49. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso no mérito negar de provimento. Eu só sugiro em vez de falar não merece conhecimento, porque você não vai dar. É porque eu peguei já tinha mudado isso, não merece análise, né? Isso aí. Então, pronto, negar provimento. Pinheiro. Doutor Pinheiro já tinha observado esse ponto. Sim. E na emenda, daí não dá problema. Na emenda, acho que dá para manter como está, né? Isso, na emenda. Não devem ser conhecidas as razões, alegações constantes. É bom mudar também a redação da emenda ou suprimir. Exato. Porque está mais alinhada com o seu raciocínio original e não com este modificado. Eu vou modificar. Vou ajustar aqui, tá? Então eu acompanho o relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento. 162 se repete até 179. Agora o 180. 180, vamos lá. Terepaiva. 2016, 12. Aqui, vamos ver o que ele questiona.
Obrigação acessória, alteração do critério jurídico, já li para os senhores, falta de intimação prévia, denúncia espontânea, ofício aos princípios, nada demais, o único questionamento que ele fala de diferente um pouco é em relação à anistia da lei, anistia pela lei 13.097/2015, que eu rebato ela aqui no tópico da obrigação acessória, eu falo, a lei 13.095/2015 anistiou tão somente as multas lançadas até sua publicação, ou seja, até dia 20/1/2015, e dispensou sua aplicação para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2013. No caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos, pois no auto de infração há indicação que houve fato gerador de contribuição previdenciária. Portanto, não há que se falar em anistia. As outras alegações são as de praxe, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 182 são repetitivos. 183. 183. Thaís Aldi. Final de 2015, 70. Aqui as alegações que ela traz. Falta de informação prévia, denúncia espontânea, anistia da lei, igual ao processo passado, e cita os princípios da razoabilidade. Que, da mesma forma, também afasto o argumento mais novo, que é a questão da anistia, pelo mesmo motivo do auto de infração anterior, porque foi apurado fato gerador de contribuição previdenciária, falta de intimação prévia, súmula CAF, denúncia súmula CAF, ofensa aos princípios súmula CAF. Portanto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vai até o 195, agora é o item 196. E aí começa de novo, né? Assim que ele terminar, já concordando, já pode começar, tá, gente? Que evita de eu ficar ligando, desligando. Já posso... Aqui, apesar de não ser mais repetitivo, não tem maiores complicações, os argumentos são os mesmos. Aqui ele argumentou apenas a falta de intimação prévia e uma eventual ilegalidade, citando princípios, né, confisco, proporcionalidade, a qual afasta os dois, súmula CAF 46 e súmula CAF 2, portanto, nega o provimento ao recurso voluntário. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. O próximo, 97. 2019-45, assessoria e consultoria. Aqui, ela traz apenas dois quesitos, que é a inaplicabilidade da multa e a eventual anistia pelo projeto de lei, a qual eu afasto os dois, que a multa deve ser aplicada conforme for apurado, pois houve atraso na entrega de FIP, e o projeto de lei, da mesma sorte, ainda não está sancionado, portanto, não gera poderes no âmbito real. Assim, voto sempre de conhecer e negar provimento ao recurso. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. O próximo. Associação Desportiva. Final de 2019, 83. Aqui apenas cita a eventual existência do eventual projeto de lei, que, repito aqui, ainda não foi sancionado, portanto não há mais o que falar.
né, maiores considerações. Portanto, nego o provimento ao recurso. Acompanho o relator. Acompanho. 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 O item 199, born free, Vou proclamar o estado por unanimidade, negar provimento ao recurso. Ok? Pode ir para o próximo. 99. final 2015, 43, em que ele basicamente puna pela inaplicabilidade da multa e denúncia espontânea, a qual afasta os dois, traga aquele, a legislação pertinente, como os senhores já têm conhecimento do voto, que a exigência da penalidade depende da capacidade financeira e existência de danos causados à fazenda pública, denúncia espontânea súmula CAF, portanto, nega o provimento ao recurso. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. 200. Item 200, Carlos Augusto. Aqui ele, apenas a arguição dele é na questão de dificuldade financeira, tá? Aí eu uso a argumentação padrão que eu digo, a exigência de penalidade depende da capacidade financeira ou da existência de danos causados à fazenda pública. Uso apenas esse parágrafo para rebater, uma vez que ele, a alegação dele cinge-se à questão da dificuldade, né, econômica, portanto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Acompanho o relator. Com o relator. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade, negar provimento ao recurso. 201. 201, FS Sampaio, 2009-55. Abrir. Sim. Aqui, há um questionamento quanto à falta de intimação prévia, denúncia espontânea, dupla visita, todos esses argumentos já foram afastados nos outros processos, né? Você já tem conhecimento. Portanto, na mesma forma dos outros, nego o provimento ao recurso voluntário. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. 202. 202. Final 2015, 10. Foroso. Aqui ele apenas questiona a eventual divergência de entendimento e, mais uma vez, a dificuldade financeira. Não há de se falar em divergência de entendimento, colaciona aqui a lei, a legislação que trata da matéria, né? A questão da dificuldade financeira, a multa independe, tá? Então, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. 203. Instituto Federal 2015-95 do Paraná. Aqui, vou fazer uma delimitação da lide, já modificando aqui os termos, né? Porque eu digo, a impugnação sujeito passivo apenas pugna pela aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. No recurso apresentou inovação legal ocorrência do BIDZENID, de confisco, ser órgão da administração indireta e etc. Aí, nos termos do artigo 17, não conheço dessa matéria, por inclusão. Já vou ajustar a emenda, assim como já ajustei aqui o voto, que não merece análise de mérito, tá? Da obrigação acessória, que é a mesma implementação padrão, a denúncia espontânea, portanto, voto no sentido de negar provimento. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. 204.
204 e o último da manhã. 2008, 2018, 31. Aqui ele questiona uma eventual prescrição, decadência, falta de ação prévia, denúncia espontânea, projeto de lei que anistia, né? E cita os princípios. Em relação à prescrição, eu digo, sobre a preliminar de prescrição, cumpre destacar que tal modalidade de extinção de crédito só se aplica a partir da constituição definitiva deste crédito. A prescrição extingue o direito da ação de cobrança do crédito tributário constituído definitivamente e não o direito de lançar tal crédito. Assim, não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário não estava constituído. Ademais, não há que se falar em prescrição durante o contencioso administrativo. Da decadência prejudicial. Da decadência. Que se refere à decadência, citam aqui a súmula 148 CAF, trago as datas. E em relação ao mérito, falta de intimação prévia, denúncia espontânea, projeto de lei e os princípios, já são matérias que a gente enfrentou nos outros processos. Portanto, afastar a preliminar e a prejudicial de decadência para, no mérito, negar o provimento. Rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Unanimidade voto. A preliminar, afastar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento do recurso voluntário. Com isso, a gente terminou os processos de hoje de manhã, então agora vamos às vistas. Vistas de mesa. Primeiro é o processo... O caso do espanhol, né? Sim. Esse daqui eu consegui ver. Uhum. É o 51 aqui. Bom. Eu detectei. Primeiro que o convênio de Seguridade Social entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República da Espanha, de fato, ele estabelece uma norma especial. E, como bem ressaltou a doutora Andréia em seu voto, ele estaria amparado pelo artigo 85A da Lei 8.212, e ela cita também o artigo 6º, inciso 5, da IN 971, que vai na mesma linha. Eu acrescentaria, inclusive, a título de sugestão, dá para citar que esses dispositivos eles estão amparados, inclusive, no artigo 98 do Código Tributário Nacional. E esse dispositivo, ele fala em trabalhador que mantém o convênio, fala em trabalhador que mantém a vinculação com a previdência do país de origem. E esse trabalho seria em caráter temporário, e para tanto haveria uma certificação da entidade competente lá da origem, que estaria de acordo com o convênio e com o ajuste a ser firmado, um ajuste administrativo, especificada. Eu consegui localizar um ajuste administrativo referente a este convênio. Ele foi firmado após o período objeto do lançamento. Ele se refere aqui... cadê? Onde é que eu salvei? Ele entrou em vigor em 23 de novembro de 2005. Se não me engano, aqui esse lançamento é 2004. O período... eu preciso achar aqui, só abrir o arquivo para confirmar. O período do lançamento é o ano de 2004. Objeto do lançamento. Mas, de qualquer forma, aqui fala quem seria
a entidade no âmbito da Espanha para gerar o certificado, que seria a Tesouraria Geral da Seguridade Social, TGSS, para a aplicação do artigo 7º, parágrafo 1 do convênio, e para as exceções de caráter individual que se convencionarem com base no artigo 7º, parágrafo 8º do convênio. No âmbito da documentação, além disso, para conseguir entender um pouquinho melhor os documentos juntados ao processo, eu consegui localizar a documentação em espanhol. Daí dá para ter uma noção melhor dos documentos e do que está sendo apresentado, até para entender, porque muitas vezes a tradução juramentada que apresentou o contribuinte, ela não traz os termos técnicos adotados, ela traz uma tradução que não corresponde exatamente à dicção do que está aqui. Então, juntando isso, mesmo que o ajuste tenha sido para um período posterior, eu consegui analisar esses documentos e formar a convicção. Aqui, a própria DRJ já havia entendido que a documentação, de fato, corroborava a ideia de que ele teria mantido o vínculo com a Espanha, né, com a Previdência espanhola. Mas haveria aquele problema de que ele seria, na verdade, aqui no Brasil, trabalhador autônomo, contribuinte individual e não empregado, e que isso se limitaria a essa questão ao empregado. Aí a doutora Andréia, ela até cita aqui uma solução de consulta que trata do Japão. E no Japão, o convênio, ele fala em empregado. Já o convênio da Espanha não fala em empregado, ele fala em trabalhador. E ao falar em trabalhador, no começo do convênio, ele estabelece o que ele entende por trabalhador. E na definição, tanto por conta própria ou alheia. Tá, só que ao que parece, na Espanha, eles não eram por conta própria. Eles eram trabalhadores, ao que parece, empregados. Por que eu cheguei a essa conclusão? Ontem, quando eu analisei a documentação, acho que está lá na página 111, vamos lá, aqui. Opa, cadê? Eu estou no arquivo certo? Não, esse aqui é o arquivo errado. Preciso abrir o arquivo do processo. Tem muita coisa aberta aqui, só um instante. Mas, de qualquer forma, quando eu analisei o documento, eu vi o documento em espanhol. E eu interpretei o não como o, mas como a identificação. E, na verdade, quando ele fala empresa ou trabalhador por conta própria, na verdade é um ou ali, e está identificando logo no campo a seguir a empresa. Então, na Espanha, ele era ao que parece, ele era empregado, inclusive trouxeram aqui ao processo o contrato. Eu só queria achar o documento para poder citar de uma forma mais... só um instante. Mas, em resumo, eu estou acompanhando a doutora Andréia. Deixa eu só localizar, eu preciso localizar o documento. Aqui. Ele está lá na página 111. Esse daqui é o que é o mais importante. Ele é acompanhado com uma declaração de manutenção de legislação espanhola. A empresa ou trabalhador por conta própria. Esse ou aqui, como é em espanhol, na verdade é ou. Quando ele vem denominando, ele traz a auto, juntas e SA. Então, aqui, eu tinha feito uma leitura equivocada. Depois, vendo a tradução juramentada, eu consegui entender exatamente o que estava acontecendo. A doutora Andréia, no voto dela, cita a documentação, e eu vou pedir para que ela, se possível, amplie as folhas citadas, porque, no meu entender, o documento mais relevante, ele aparece antes. Aqui na citação, ela coloca folha 123 e seguintes. E, no meu entender, deveria ser a partir da folha 111, que o documento mais relevante, na minha análise, está na 111, embora posteriormente
ele se repita no segundo conjunto de documentos que a senhora cita, eu acho que é interessante, desde o primeiro momento, já marcar que o 111 é o mais relevante, porque seria aquele certificado que fala a legislação. Tá. Onde é que está aqui? É só localizar aqui o parágrafo para a senhora, daí eu lhe digo. Não, esse daqui é outro. Estou vendo outro processo. Estou vendo do Instituto Filadélfia. Abriu errado. Enquanto você vai olhando, eu só fortalecer o L123. Esse caso me causou estranheza, principalmente porque eu já analisei mais a fundo, o que eu já analisei melhor foi os convênios aqui do Mercosul, dos países, como o convênio do Brasil com o Uruguai, Argentina, Paraguai, porque causa uma maior mobilidade mesmo de funcionários entre um país e outro. O convênio daqui, como na maioria dos convênios que eu já vi, é permitida a contagem do tempo de contribuição em um país no outro, como eu disse ontem. Nesse caso, o da Argentina, a contribuição tem que ser feita aqui, quando presta serviço aqui, exatamente por levar esse tempo de um no outro. Esse convênio, então, independente, então o que acontece? E outra questão que causou estranheza, que é esse convênio da Espanha, ele tem uma outra vertente, que é assinar o tal de certificado de deslocamento temporário para manter a filiação ao regime do país de origem, é a questão da cobertura e a residência desses profissionais em território nacional. O levantamento foi feito porque declarou eles em DIRF. Então, eles são contribuintes do imposto de renda no Brasil, eles não recebem e mandam o dinheiro para o exterior, não. Então, se ele é residente aqui, eu não vejo muito como não dar cobertura para um estrangeiro residente domiciliado no Brasil. Mesmo porque a gente pensa muito em aposentadoria. Esquece de um possível auxílio-doença, que agora chama benefício por incapacidade temporária. Na hipótese de afastamento temporário, ele iria pedir benefício lá na Espanha? Ou ele iria usufruir o benefício? Isso está no convênio, tem que abrir aqui, deixa eu só abrir para a senhora, tá? Ele foi publicado por um decreto, tem essa previsão. É uma estranheza, porque ele vai na contramão dos outros que eu já tinha visto. Sim, sim. Entendeu? Mas realmente eu fiquei com muita dificuldade de não aceitar a cláusula, né? E o prazo que ele ficou no Brasil está dentro do período previsto, né? De o que eles estão chamando de trabalho eventual. Prorrogado. Um trabalho eventual era uma coisa bem momentânea. Vem aqui, dá um curso de um mês e volta, entendeu? Para ter lógica isso daí. 5 anos, para mim, não é muito razoável se chamar isso de eventual. Pior, pode ser mais de 5 anos pela cláusula de exceção. Casos específicos podem ultrapassar até 5 anos. Pois é, então, na medida disso, e considerando também que a gente também tem esse tratamento, tipo, os trabalhadores da Nejumel, que foram lá para o Iraque, mantiveram a filiação ao regime brasileiro, mas eram empregados, né, no caso também, eu acho. Mas, então, assim, realmente eu tive dificuldade tendo em vista as cláusulas do convênio, não a regra geral. Em regra geral, eu manteria esse segurado como nosso segurado. Principalmente por ser domiciliado aqui e contribuinte do imposto de renda aqui. Mas eu não afasto realmente a minha dificuldade em relação à interpretação desse acordo especificamente. Mas é isso, as ponderações que eu queria falar. Qual que é a folha que você ia citar aí para a Andréia? Na página 6 do acórdão dela, aqui da minuta, lá cita 123 e seguintes. Sim, para a recorrente dos documentos aqui, se possível, citar a partir da 111 e seguintes. Sim. Okay. Na verdade, até a 111 e 129, que eu vi. Relevante nesse primeiro conjunto. Depois, o segundo conjunto é 144 a 241. E outro detalhe, daí, quanto à objeção da DRJ, de que eles seriam contribuintes individuais, administradores da empresa aqui no Brasil, de fato, a solução de consulta técnica do Japão, depois confirmada pela consulta específica da Espanha, de DISIT, vinculada à do Japão, a interpretação é de que, ainda que ele exerça aqui uma atividade como contribuinte individual, administrador da empresa, se a vinculação dele lá era como trabalhador sujeito ao regime espanhol e ele manteve a filiação lá, não há problema. Né? Eu vou acompanhar esse entendimento da doutora Andréia com base nas soluções de consulta.
E é interessante, eu localizei uma solução de consulta antiga, ainda na esfera do INSS, é uma solução de consulta, salvo engano, deixa eu verificar aqui, é de 2002, é da Gerência Executiva de São José dos Campos, era um questionamento do contencioso administrativo fiscal no âmbito lá ainda da Previdência, e se questionava exatamente essa questão do trabalhador vinculado à Previdência espanhola aqui no Brasil. E o entendimento foi no mesmo sentido de que seria cabível vinculação à Previdência de origem, não o lançamento em relação ao regime geral aqui da Previdência no Brasil. Pois, e os benefícios temporários? Eles conseguiriam, era lá da Espanha também? Como é que é? No imposto de auxílio-doença, por exemplo. Quem é para o auxílio-doença, aí tem que ver o convênio, deixa eu ver aqui. Essa solução de consulta, doutor Pinheiro. Essa solução de consulta, ela é antiga, de 2002, e ela é interna. Ela ainda é da época da Previdência. Não é interessante citar, tá certo. Porque o contribuinte não vai ter acesso a esse documento, ele não está disponibilizado na internet, o Sislex saiu do ar, não está certo. Ok. Agora, sobre a questão da doença, deixa eu verificar aqui, ó. O presente convênio será aplicado por parte da Espanha à legislação do Reino Geral, assistência médica nos casos de maternidade, doença comum, profissional, acidente de trabalho, seja ou não de trabalho, prestações pecuniárias, acidente de trabalho, doença profissional, daí tem sobre doença, maternidade, ele vai longe. Então, prestações pecuniárias por doença serão pagas diretamente ao trabalhador pela instituição competente da parte cuja legislação seja aplicável em conformidade com o artigo 6 e 7 deste convênio, é o artigo 15. Então, ele não pode requerer nenhum benefício aqui no Brasil. Qualquer coisa, ele vai ter que requerer na Espanha, não é isso? Isso, esse é o decreto 1689, de 7 de novembro de 1995, que promulgou o convênio. Eu estou lendo aqui, de 1995, eu estou lendo aqui o artigo lá 15 do... Então, eu acho que, se puder, André, introduzir um parágrafo, assim, que inclusive o convênio destaca que qualquer cobertura, inclusive as temporárias, o afastamento temporário, é acobertada pelo regime previdenciário da Espanha, do país de origem. Eu não diria qualquer cobertura, mas assim, as que ele especifica, não sei se dá para dizer qualquer, mas de qualquer forma... Previdenciárias como um todo, porque aí vem... Mas eu posso citar esse artigo. Eu acho que é importante porque a gente deixar... Porque como o nosso regime de repartição simples, e o nosso regime não é para cobertar só a aposentadoria, assim, as coisas de risco, né, eventuais aí, uma aposentadoria por invalidez, auxílio-doença... pensão por morte também fala, Pia? Quando ele fala o presente convênio será aplicado por parte da Espanha à legislação do regime geral especiais que entrega o sistema nacional, que se refere, ele fala assistência médica nos casos de maternidade, doença comum, prestações pecuniárias nos casos de incapacidade temporária do trabalho derivados de maternidade, doença comum, profissional, acidente, invalidez, velhice, morte, sobrevivência, proteção familiar, acidente de trabalho e doença profissional por parte do Brasil. A legislação geral da Seguridade Social, assistência médica, farmacêutica, odontológica, ambulatorial, hospitalar, incapacidade, invalidez, tempo de serviço, velhice, morte, natalidade, acidente de trabalho, doença profissional, salário e família. É o artigo 2º. Eu acho que compensa colocar, inclusive, o convênio prevê que todas as coberturas, são todas, isso tudo que você leu para mim. Eu cito o artigo. Elas serão todas acobertadas, o profissional, né, o trabalhador aí, ele está totalmente acobertado pelo regime do país de origem. Então, realmente, não fica nenhum recolhimento aqui no Brasil. Tá. É isso, entendeu? Porque poderia não ter uma cobertura ampla e a gente teria isso, né? Mas é isso. O resultado final, André, seu, é para dar provimento. Tem alguma coisa? Eu tenho que abrir o processo. Não, é só para dar provimento. A lide é exclusiva sobre essa questão dos segurados, né? Desses 2 segurados aqui. Mas ninguém, pelo que eu entendi. Isso. É porque tinha DARF.
O Antônio e a Maria. Enfim. Então, dá provimento ao recurso voluntário. Então, tá. Pinheiro acompanhou, né? Eu acompanhei. Acompanho. Matheus? Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O 52 é o quê? Deixa eu só pegar aqui. O 52 é o 2833, ah? Peraí, deixa eu abrir aqui o meu. Exato. O outro é contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes às diferenças não retidas dos contribuintes individuais, sócio-administradores, que deixaram de ser recolhidas na época própria. Então, mesmo resultado. Mesmo. Ok? Todos de acordo, né, gente? O mesmo Acompanho. E se não estiver acompanhar, por favor, se manifeste. E o 53? O 53, que é o que termina com 2008-19, multa no valor total de R$500, lavrada em razão da empresa ter deixado de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas competências 1 de 2004 a 12 de 2004, que é justamente sobre essa situação, né, esse fato gerador. O mesmo resultado também. Também. E o outro, 2008-31, que é o 54. 2008-31 trata da exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista ter deixado a empresa de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço. Também tudo relacionado a esses segurados, a esses trabalhadores. Tá aí. Se os dois não são contribuintes da Previdência, eles não tinham que estar na folha de pagamento da empresa? Não. Não. Boa pergunta. Quê? Sobre folha de pagamento, fiquei em dúvida. Não é? Mas, porque Mas se é uma tá, obrigação acessória, se não vai ter principal, porque se tiver na folha de pagamento, aí também vai incidir a contribuição. Nossa, que trem difícil, hein? Eu acho que não. Não tem. É um pagamento por fora mesmo, porque não é segurada a Previdência. Porque o que O pagamento é através do contrato. Eles têm um contrato. E o que ele tem que inserir em folha de pagamento? A remuneração dos segurados ao seu serviço. Se ele não é segurado, Pois é. né? Eu vou por aí, interpretação geral. Ok. Pinheiro. Vou acompanhar também. Acompanho. Acompanho. Então, nos 4, 51, 52, 53, 54, acordos menos que já, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Ok. O outro é o 64. É o 64. Esse daqui eu comecei a ver, mas eu não consegui concluir. Mas a gente pode ver que a gente tem tempo. Pelo que eu vi, o que eu consegui entender? Vamos parar a gravação um pouquinho? Fazer um intervalo, melhor. Janaína,